Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 3 de janeiro de 2022 e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar e hoje mais um Fala Baixada especial. Estou recebendo o ex-governador Antony Garotinho. Garotinho, quero lhe dizer que eu tenho muita honra, um prazer muito grande em poder conversar com você aqui no nosso Fala Baixada, viu? Prazer muito grande, Mauro, falar com você, falar com os nossos telespectadores que acompanham o seu programa, especialmente nessa região tão importante do nosso estado e muitas vezes tão esquecida, como você tem mostrado, que é a Baixada Fluminense. Vou começar perguntando se o senhor concorda pela importância e também pelo abandono da nossa região, da Baixada Fluminense, com quase 4 milhões de habitantes, se a Baixada não poderia ser o estado da Baixada Fluminense? Olha, essa é uma questão que está na pauta de hoje, mas não da forma que você colocou. Hoje, o que as pessoas conversam é sobre a volta do antigo estado da Guanabara, porque houve uma fusão, né? Esta fusão, a princípio, foi prejudicial para a Guanabara, né? Porque o estado do Rio de Janeiro antigo, ele era um estado muito rural, agrícola, e a Guanabara era a capital do país, né? Só que a Guanabara foi perdendo força com o tempo. Hoje você tem o petróleo, que a geração é na Bacia de Campos e o refino é em Duque de Caxias. Você tem a indústria química, que é o polo petroquímico, que foi levado por mim também ali para a área de Duque de Caxias, que é na Baixada. Você tem a indústria de medicamentos, a Bayer, instalada no Distrito Industrial de Queimados, na Baixada. Você tem a siderurgia lá na ponta do estado, que é em Volta Redonda. Você tem o cimento em Cordeiro e Cantagalo. Então, hoje a força econômica industrial do estado está no antigo estado do Rio. O governo federal tem que indenizar o estado do Rio atual, porque quando a capital foi para Brasília, você imagina, irmão, tirar de dentro do Rio de Janeiro o Congresso Nacional, o Poder Executivo com os seus ministérios, você vê a hotelaria que existia em função de tudo que vinha para o Rio de Janeiro e, de repente, deixam o quê no Rio? O que a cidade do Rio de Janeiro tem, a não ser suas belas praias, para o turismo? Nada. Agora, em contrapartida, o nosso poder político também perdeu muito. Você vê de lá para cá, os parlamentares daquela época eram aguerridos, né, na defesa do estado do Rio de Janeiro ou do estado da Guanabara. Hoje, o que se vê é uma representação que beira ao ridículo, né? São uma representação, diria, medíocre. Não na sua totalidade. Muitos deputados federais e alguns senadores não têm a menor condição de representar o estado do Rio de Janeiro. E a gente vai perdendo força. A bancada do Rio talvez seja a bancada de menor força no Congresso, na Câmara Federal. Você concorda? Eu concordo em gênero, número e grau. Nós temos 46 deputados federais, a sua grande maioria inexpressivos. Olha, eu tenho uma filha que é deputada federal. Não estou dizendo que é ela não, mas ela há pouco tempo se reuniu com o presidente, né, e disse: presidente, o senhor precisa visitar a nossa região, especialmente o grande empreendimento que é o Porto do Açu. Resposta dele: não vou mais ao estado do Rio porque a bancada federal não me convida. Oi. Então, preciso sacudir essa bancada do Rio de Janeiro, aproveitar a oportunidade de você ter um presidente do estado. Então, o ministro da Fazenda é do Rio. O ministro da Fazenda é do Rio, né? Nós tínhamos até pouco tempo o presidente da Câmara dos Deputados, que, aliás, largou o Rio de Janeiro para ser secretário em São Paulo, o seu Rodrigo Maia, né? Ou seja,
ocupando um cargo importante. O que o Rio de Janeiro ganhou com isso? Você quer ver um assunto que fica numa certa zona de indefinição? O arco rodoviário. Arco metropolitano. É o arco rodoviário metropolitano. Está lá uma situação calamitosa e fica aquele negócio. Não é do governo do Estado, é do governo federal. Não é do governo federal, é do governo do Estado. Agora, no mês passado, licitaram. Né? Está em fase de contestação e tal, mas já licitaram e quem ganhou o leilão foi a Nova Dutra, a CCR, o grupo CCR. Não, mas que também licitaram a privatização. Sim. O que eu estou falando é como é que faz uma obra daquela e deixa chegar ao ponto que chegou. Não, absurdo. Absurdo, de total abandono. Inauguraram, gastaram bilhões naquela obra. Foi anunciado pela presidente, na época, a presidente Dilma, com a presença de quase todo o ministério, como sendo a salvação para a Baixada Fluminense, né, e para o estado do Rio de Janeiro, e dali para cá nada aconteceu. Nada. Eu estou muito à vontade, sabe, Mauro, porque eu converso muito com o povo. Você sabe que eu sou radialista, é minha profissão, eu tenho carteira assinada como radialista desde os 16 anos. Política, para mim, é missão. E quando eu fui governador, uma coisa é incontestável. Garotinho e Rosinha foram os que mais fizeram pelos trabalhadores, pelo povo mais humilde, pelo povo mais pobre, pela Baixada Fluminense. Se você chegar em Mesquita, veja quem fez a obra na Chatuba em Mesquita. Fui eu. Quem foi que fez aquela galeria cortando o centro de Mesquita todo, que aquilo era uma poça d'água? Fui eu também. Se você chegar em Nilópolis, perguntar quem foi que acabou com as enchentes do Paiol? Garotinho. Se você chegar em Nova Iguaçu, tudo que tem auge, fui eu que fiz. O viaduto, aliás, você estava lá, quando inaugurou. A gente tem muita coisa para mostrar ao povo. Agora, quando um governo promove iniciativas como essa, que você tomou quando foi governador, e a dona Rosinha também, e elas são vistas, deveriam ser vistas como programas de governo, para que, não de Estado, né? Não de governo. O governo passa, mas o Estado continua. Mas as políticas públicas ditas, né? Muita gente fala de política pública, políticas públicas, mas não se vê execução daquilo que o político fala. Não sei se na sua opinião, mas na minha opinião, não é um desprestígio gigante para o cara que votou? Ele hoje não se sente desprestigiado? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui pioneiro no Brasil, os restaurantes populares. Inauguramos o primeiro na Central do Brasil e depois mais 16 no estado. O Sérgio Cabral acabou com os restaurantes, sabe por quê? O povo dizia, vamos lá comer no restaurante do Garotinho. Aí ele, para não deixar meu nome na memória do povo, acabou. Quer ver um exemplo que corta o coração de qualquer um que passa por ali, pelo centro de Nova Iguaçu, e vê o restaurante popular do lado da delegacia, em frente à rodoviária, quer dizer, com segurança, com um meio de transporte, próximo, dentro do centro, do lado de um shopping center, colado no viaduto, o restaurante popular de Nova Iguaçu, completamente abandonado. E o pior do que fechar o restaurante popular é não se fazer nada com aquele espaço. Olha, Mauro... A mim me corta o coração, sinceramente. É um crime. Por quê? Vários prefeitos de todos os partidos diferentes pegaram os restaurantes, alguns, e tomaram conta pela prefeitura. O prefeito de Nova Iguaçu me prometeu mais de 20 vezes tomar frente, iniciativa. Rogério Lisboa. É um preguiçoso. Você me desculpe aqui se você tem alguma relação com ele. Não estou querendo fazer nenhuma crítica pessoal. É um sujeito que não atende o povo, se isola completamente. As coisas que são feitas para benefício da maioria, ele não dá a menor atenção. Você vai na estrada de Madureira, onde mora o povo que elegeu ele, porque eu apoiei ele. Eu estou falando aqui
muita vontade, porque na época ele precisou de mim, abraçava comigo, andava pela rua e prometia, dizia, não, vamos abrir o restaurante popular, a farmácia popular que vendia remédio a R$1, fechou. E eu ainda dizia, Rogério, abre essas farmácias. Tem pessoas que compram fraldas para colocar no seu pai, na sua mãe, que teve um AVC, que teve um problema de saúde, está em cima da cama. Não gosta de pobre. Num lugar onde 70% da população é das classes C, D e E, você não pode ter um prefeito que não gosta de pobre. Então, eu fico muito triste, porque na política ninguém tem escrito na testa. É bom, é ruim, a gente tem que acreditar nas pessoas. Eu acreditei nesse cidadão e, lamentavelmente, me decepcionei. Agora, garotinho, você colocou a sua digital ali na campanha dele. Infelizmente. Infelizmente. Você precisa voltar lá e dizer isso. Aquele eixão da Estrada de Madureira, a gente tem feito ali semanalmente. Eu coloquei nós temos um repórter que é diretor do nosso programa, o Gustavo Valente. Ele é o repórter da Estrada de Madureira. O estado de abandono é total. É gigantesco. Eu sei. E é Mauro, eu tenho um revoltante, programa, né? Eu tenho um programa de rádio. As pessoas ligam. As pessoas falam. Olha, a última vez que a Estrada de Madureira teve asfalto foi na época do Garotinho, da Rosinha. 8 anos de Sérgio Cabral? Nada. Depois 4 anos de Pezão? Nada. Depois mais um ano daquele juiz? Nada. Já são quantos anos aí? Né? Então Tem as que pessoas... mais um ano, né? Do atual governador. Eu estou Cláudio dizendo, Castro. porque ao longo daquela estrada, aqueles bairros todos, Conjunto da Marinha, todos aqueles bairros, nós asfaltamos tudo, levamos creche, quadras, fizemos um investimento para a população. Essa é a diferença. Nós investimos para a população, né? Para aqueles que mais precisam. Eu queria pedir licença a você por alguns minutos, para o nosso primeiro intervalo, e propor que no segundo bloco a gente possa falar mais da Baixada Fluminense e de um outro lugar que se parece, se confunde com a Baixada, que é aquela região de São Gonçalo. Claro. Estou conversando aqui com o ex-governador Garotinho. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil e por isso proteger o nosso bem é muito importante, ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Álamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece, como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros. Assistência residencial também pode contar, além de orientação médica, entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Álamo, você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos, no mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo e escolha o plano ideal para você. Proteção veicular no Rio de Janeiro é com a Álamo. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com um ex-governador e ex-deputado federal, Garotinho. Garotinho, queria falar sobre políticas... Você me permite uma correção? Claro. Eu falei sobre a Bayer, né? E falei Distrito Industrial de Queimados. Mas, na verdade, ela era em Belfort Roxo. Belfort Roxo. Está retificado, está retificado. Hein, Garotinho, queria falar sobre políticas de segurança. Por exemplo, as delegacias legais foram
Foi um projeto iniciado no seu governo. E naquela época foram executadas a maioria das delegacias. 100 delegacias. 100 delegacias foram construídas e inauguradas. Perfeitamente. Os outros governos que se sucederam, inclusive o atual governo, não consegue fazer sequer a manutenção das delegacias. Olha, Mauro, é até difícil da gente comentar um assunto como esse. Porque você vê, nós informatizamos todas as delegacias, reformamos e botamos dentro de um padrão, né? Qual era o padrão? Se você estivesse numa delegacia, você podia consultar um banco de dados para saber se aquele cidadão tinha cometido um crime em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Era um banco integrado. Não tinha mais preso em delegacia. Eu me lembro que a delegacia do Leblon tinha 400 presos, né? Hoje elas estão aí. Nem papel em algumas delegacias os delegados têm para trabalhar. O senhor não se espanta, não fica assim negativamente impressionado quando o atual governador Cláudio Castro e o seu secretário de Infraestrutura e Obras, deputado Max Lemos, saem aí anunciando investimentos, milhões de investimentos, quando a gente sabe que não adianta ter o dinheiro, nem ter o projeto, muito menos ter a rubrica, se a obra não começa, se não tem compromisso com o começo da obra. E a gente sabe que isso demanda um tempo. E que esse tempo vai se exaurindo a cada minuto, a cada segundo, e a conversa fiada, um amigo meu fala língua com batata, aquela língua com batata, vira palanque. Isso não é temerário? Às vezes, Mauro, as pessoas me perguntam por que no nosso governo as coisas andavam. Eu transferi o dinheiro para as prefeituras. As prefeituras, através do PADEM, Programa de Assistência e Desenvolvimento dos municípios, eles faziam a obra. O Estado quer fazer tudo. Eu não sei que loucura é essa que o Estado, para poder executar a obra de cidade. Então não anda. Como é que uma máquina como o Estado, pesada, burocrática, se tivesse esse dinheiro, diz, olha, eu vou fazer isso, isso e isso, transfere para a prefeitura, presta conta, né? Analisa junto com o Tribunal de Contas e toca a vida. Quantas obras nós fizemos? Fizemos 10 mil obras no Estado, eu e Rosinha, por causa do Programa de Desenvolvimento dos Municípios. Você colocou o ponto central, não adianta ter vontade, não adianta ter projeto. Por quê? Se a máquina é pesada, não anda. Governador, eu queria perguntar ao senhor, não sei se já lhe foi perguntado, mas muita gente fala, inclusive muitos setores da imprensa, sobre uma tal bipolaridade, que o senhor tem um temperamento forte, isso é natural que possa ter, mas que o senhor seria uma pessoa bipolar. Existe, de fato, isso? Isso é conversa fiada? Olha, ou sorrir disso? Eu tenho que dar risada. Porque é o seguinte, o meu avô, que era um sábio, morreu com mais de 85 anos, libanês, veio para o Brasil como mascate e, ao falecer, tinha deixado várias lojas na principal rua do comércio. Ele dizia que certas coisas é melhor você ironizar. Então isso é uma ironia. Por quê? Quem tem uma vida há 40 anos da vida pública, disputei minha primeira eleição como vereador, depois fui deputado estadual, depois eu fui prefeito, depois fui secretário de Estado de Agricultura do Brizola, depois fui prefeito novamente, depois fui governador, fui candidato a presidente da República com 16 milhões de votos. A minha esposa foi a minha sucessora, se elegeu no primeiro turno no Rio de Janeiro, a Rosinha, né? O meu filho hoje é prefeito da cidade de Campos, minha filha é deputada federal. Vem cá, mas que homem mau é esse? Só não gosta de mim quem defende seus interesses próprios. Aí você pode dizer, não, tem uma turma aí que não gosta do garotinho.
mas desculpa, eu não sei qual é o seu time. Eu sou Flamengo. É mais ou menos parecido, eu sou meio parecido com o Flamengo. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, mete o pau. Estou conversando aqui com o ex-governador Garotinho. Queria pedir licença por mais alguns minutos para o nosso segundo intervalo e falar do Rio do futuro. É melhor. Conversando com o ex-governador Antony Garotinho. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil e por isso proteger o nosso bem é muito importante, ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Álamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece, como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros. Assistência residencial também pode contar, além de orientação médica, entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Álamo, você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos, no mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo e escolha o plano ideal para você. Proteção veicular no Rio de Janeiro é com a Álamo. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando com o ex-deputado e ex-governador Garotinho. Garotinho, queria perguntar ao senhor, o senhor tem um sentido crítico das coisas atuais do Brasil todo, mas a gente vive no nosso estado aqui, né? Se o senhor fosse hoje o governador, no lugar do atual Cláudio Castro, lembrando que o Cláudio Castro era vice daquele juiz Witzel, né? Era assim colado, depois que descolaram. Mas o senhor mexeria no atual secretariado? Olha, eu tenho dito que o governador é uma pessoa bem intencionada. Sim. Mas, infelizmente, existem pessoas em torno dele, algumas laranjas podres, eu sempre digo isso, né? Que acabam contaminando e estragando o governo dele. Eu temo até que o governador depois seja responsabilizado pelo comportamento, pelas atitudes dessas pessoas. Mesmo ele sendo bem intencionado, Mas responsabilizado criminalmente? Porque, afinal de contas, ele é o chefe, né? Então, eu espero, não desejo o mal do governador, muito pelo contrário, né? Mas, infelizmente, tem certas pessoas, né, que se excedem na administração pública. E a gente precisa ter pulso para conter essas pessoas. Eu vejo ali, por exemplo, na área da educação, uma indicação que chega a ser revoltante. O atual secretário de Estado da Educação, não, Alexandre Vale, não tem a menor qualificação para o cargo, mas ainda assim, por injunção política, atua num dos maiores orçamentos do Estado. Igualmente preocupante quando a gente vê excesso de políticos, né, com mandato, deputados. Dá a impressão que o governador atualmente está refém da Assembleia Legislativa. Olha, eu preferiria responder a sua pergunta fazendo uma comparação. Quem é o atual secretário de Cultura do Estado? Você sabe quem é? Pois é, o secretário de Cultura da Rosinha, era Helena Severo.
Quem é o atual secretário de Educação? Você falou, Alexandre Vale. O nosso era Arnaldo Nisquier. Quem é o atual secretário de Saúde do Estado? Né? Nós tínhamos Gilson Cantarino, que era o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Quem é o atual secretário de Meio Ambiente? O nosso secretário de Meio Ambiente é o atual prefeito de Niterói. Foi o Grael. O atual é o Tiago Pimpolha, uma coisa que me parece assim, não sei nem. Então, eu não quero me intrometer nas escolhas, mas um governador não é obrigado a saber tudo. Mas a sabedoria está em escolher uma equipe melhor do que ele. Assim, nós agimos. Escolhemos pessoas melhores do que nós para que o governo se amplie. Sim, mas ainda assim, quando havia necessidade, exonerava. Claro. Substituía. Claro, isso é normal. Você fazer uma substituição no governo, né, é natural. O ruim é bancar diante de muitas denúncias, de muita coisa errada, de indícios. Quando começa a cheirar mal... Não é? Laranja podre. Cheira mal. Cheiro de podre é para ser substituído. É para ser substituído. O governador, seja ele A, B ou C, ele tem que agir de forma republicana. Você, quando nomeia por indicação de um partido, faz parte da política. Mas a coisa que você tem que dizer é o seguinte: olha, a sua indicação não é insubstituível. Você está nomeando alguém para cumprir um programa de governo. Talvez por esse fato que você mesmo citou, né, ele ter entrado de repente, né, como diz aquela música, de repente, não mais que de repente, não tinha essa expectativa, não haja um programa a ser seguido. Nós tínhamos um programa, o secretário era executor de um programa. Eu te pergunto, qual é o programa que existe hoje para qualquer setor do nosso Estado? Nós tínhamos um programa contestado ou não para a educação, programa Nova Escola. Mas tinha um programa. Mas tinha um programa que depois foi copiado a nível nacional, que era o programa de avaliar a escola e remunerar com uma gratificação dependendo do desempenho de cada escola. O CEP criticava muito, mas depois o PT, quando teve no governo federal, fez o mesmo. Nós tínhamos um programa de segurança pública, prevenção, repressão qualificada e modernização do aparelho policial. Delegacia legal, programa Jovens pela Paz, enfim, tínhamos um programa. Tínhamos um programa de despoluição das praias do Rio. Fizemos o emissário da Barra e o emissário de Ipanema, o emissário de Caraí, lá em Niterói. Programa. Né? Nós tínhamos um programa de interiorização do Estado. Voltar os olhos para o interior. Porque tudo era muito centrado na capital. A Baixada e o interior ficavam esquecidos. Fizemos isso. Nosso governo investiu maciçamente na Baixada, no interior e também no Rio de Janeiro. Afinal de contas, quem fez o metrô da Siqueira Campos, o metrô de Cantagalo e outras obras importantes. Então, é ter programa e seguir o programa. Agora, quando isso não acontece, o povo é que paga, né? Agora, nós estamos aqui no ano eleitoral, onde nós vamos ter a oportunidade, mais uma vez, de escolher deputados estaduais, 70 vagas, 46 vagas para deputado federal, uma vaga para o Senado, uma de governador e uma de vice, e uma de presidente e de vice-presidente da República. O senhor está num partido novo, a junção de mais de um partido. União, né? Brasil. É União Brasil. Como é que vai ser, na sua opinião, o programa do União Brasil para chegar na cabeça, na mente das pessoas, para dizer que ali tem um time de pessoas interessadas em melhorar a vida da população? Nós entendemos que esta briga no Brasil entre direita e esquerda
Mais uma vez, quem perde é o povo. Então, nós somos um partido de centro. Um partido que é conservador nos costumes, é contra a política de gênero, enfim. Mas somos, assim, em relação à política econômica, frontalmente contra essa política econômica recessiva que está gerando desemprego e miséria no nosso país. Então, nós vamos nos posicionar ao centro, nem à direita, porque, infelizmente, tudo que é radicalismo leva à incompatibilidade e nem tampouco à esquerda, né? Porque isso também, qualquer ditadura, seja de direita ou de esquerda, traz problemas como, por exemplo, a falta de liberdade, de expressão, é nociva à sociedade. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o quadro vai se definir em março, né? Há conversas com o governador, né? O governador convidou o partido a integrar o governo. O senhor pode ser candidato a governador? Olha, eu não decidi isso ainda, né? Ou ao Senado? Também não decidi. Mas decidiu que é candidato? Não, eu sou uma pessoa da vida pública. Sim. Conforme eu disse, eu sou radialista, não nego e nem me envergonho da minha profissão, mas eu estou sendo convocado por uma parcela da população a voltar à vida pública, porque você não pode pegar pessoas que são experientes e dizer agora vai para casa, né? Eu desafio quem conheça em detalhes esse estado do Rio de Janeiro, cada município como eu conheço. Sou um estudioso da vida do nosso estado, né? Então eu vou disputar a eleição. Se é deputado federal, se é senador, se é governador, só o tempo, em março, é que vai definir. Uma coisa eu tenho certeza, né? O Rio de Janeiro, da forma como foi renegociado esse regime de recuperação fiscal, não tem futuro. Nós precisamos mudar e fazer com que o Estado volte a crescer. A política feita pelo governo Cabral, de incentivos fiscais demasiados, que tiram dos cofres públicos recursos preciosos para dar para empresários, ela não foi mudada. Ora, conforme você disse, o Cláudio Castro era vice do Witzel. E o Witzel dizia na campanha que ia mudar essa política de incentivos fiscais. Quanto você acha que o Rio de Janeiro deixa de arrecadar de ICMS por mês por causa desses incentivos? Você tem noção? Bilhões. Passa de bi. Não. Arrecada 2 bilhões e meio e deixa de arrecadar 1 bilhão e meio. É uma loucura. Transferindo para quem? Para empresas. O argumento: mas você também deu incentivos fiscais. Dei, mas eu dei para empresas que vinham para o Estado não arrecadava nada. Por exemplo, quanto o Estado arrecadava com a Peugeot Citroën? Nada. Melhor dar, porque vem a fábrica de automóveis, gera emprego. Quanto o Estado arrecadava com a ThyssenKrupp, que atualmente tem outro nome, aquela grande siderúrgica em Santa Cruz, na zona oeste do Rio? Nada. Então era melhor botar ali do que deixar que ela fosse para outro lugar. Agora, incentivos para empresas que já estão instaladas. Olha, chegou um ponto tão vergonhoso no nosso estado, você não vai acreditar. O Sérgio Cabral incluiu na cesta básica do estado vinho do Fasano, para não pagar ICMS. Ele deu incentivos fiscais para o cabeleireiro da mulher dele, Werner Cabeleireiros. Você sabia, eu não sei como é que eu chamo isso, que algumas saunas ali perto do aeroporto, não sei se eu chamo de sauna, casa de massagem,
Tem incentivo fiscal. O senhor não está com má vontade com o ex-governador Sérgio Cabral, não? Não, eu estou dizendo que isso já devia ter sido mudado. Sim, e não foi mudado até Não hoje. foi mudado até hoje. Então o atual governador é copartícipe disso. Eu não sei se ele sabe. É isso que eu estou te dizendo. Boa pessoa, bem intencionada, mas as laranjas podres. Por exemplo, algumas vezes que eu estive com o governador, eu alertei ele sobre as barreiras fiscais. Governador, toma cuidado com as barreiras fiscais. Essas barreiras vão lhe dar problema. Outro dia teve uma operação, prenderam um monte de gente. Então o senhor acha que no governo, no atual governo estadual, tem muita gente que é bom guardar um dinheiro para pagar advogados, né? Eu não quero entrar nesse detalhe, eu Não, espero que essas pessoas tomem juízo, né? O governador, conforme eu disse, é bem intencionado, não é má pessoa, mas é aquilo, né? Você põe 100 laranjas boas e bota 10 estragadas do lado. O que vai acontecer? Você acha que as laranjas boas vão conseguir recuperar as estragadas ou a probabilidade das estragadas estragarem as boas é muito maior? Não é verdade? Eu não conheço mudança, só se mudar a química, a física, a biologia, a ciência, porque a probabilidade é que a estragada acaba apodrecendo a que está boa, né? Então o senhor está dizendo aqui que não está dando a entender, que é para me esclarecer só, apenas como esclarecimento, que num governo com tantas laranjas podres o senhor não participa. Olha, veja bem, eu quero dizer que existem laranjas boas. Você já está querendo dizer que eu generalizei. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que algumas peças que são importantes, que olha, por exemplo, um carro anda sem motor, Não tem é como. uma peça só, mas é uma peça fundamental. Por exemplo, Mas o dono do carro tem que saber que aquela peça Sim, é fundamental claro. para que o carro ande. qual é a peça fundamental num governo? É o secretário de governo. Fundamental. O que faz um secretário de governo? É o responsável por representar o governador na sua ausência. Porque aqui, no caso, não tem vice. O vice é o presidente da Assembleia, né? Está fazendo até uma boa gestão à frente da Assembleia. Mas ele é presidente da Assembleia. Então, quem vai, muitas vezes, representar o governador é o secretário de governo. Olha, eu vou te contar, é preciso muita coragem para nomear aquele cidadão. Muita coragem. Eu não teria essa coragem. Parabenizo o governador Cláudio Castro pela coragem de nomear o secretário de governo que ele tem. Governador Antônio Garotinho, eu queria continuar conversando com o senhor, mas infelizmente nosso tempo já está totalmente tomado. Mas já fica aqui um convite para uma nova vinda aqui e queria fazer do senhor portador de um convite ao prefeito de Campos, ao governador de Campos, né? E é o seu filho Dizem que o menino tem futuro, né? Vladimir Garotinho, para que venha aqui no nosso Fala Baixada. É um programa que é muito assistido lá na região de Campos, do Norte Fluminense todo. Quero muito agradecer a sua presença aqui, colocando as nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Eu agradeço a você, agradeço a esse povo tão querido da Baixada Fluminense, todos os municípios da Baixada. Eu sempre caminhei pela Baixada, vejo hoje a Baixada com muitos problemas, há bons prefeitos, a safra de prefeitos em geral é boa. Há essas coisas assim como Rogério Lisboa e outros ali que deixam a desejar, né? Estão muito aquém, né, daquilo que a população realmente necessita. Mas, de qualquer maneira, eu costumo dizer que eleição, né, ela serve para que o eleitor conheça e depois julgue, né? Graças a Deus, eu tive tantos mandatos e fiz meus sucessores porque o povo deu credibilidade à nossa ação. Quem não tem credibilidade, passa, né? E é uma vez só. Muito obrigado, governador Garotinho. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você.
muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.